Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um doutor da lei estava ali e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro mandamento é este: Ouça, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante que estes dois. O doutor da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Como disseste, ele é a verdade, o único Deus. Não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a sua força. É amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoa-se os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a gente tem o costume, e é um costume até que estranho, de não perdoar as pessoas, de ter raiva e ódio das pessoas às vezes. Jesus nos ensina no Evangelho de hoje a amar. Veja bem, eu assistindo uma homilia do Padre Léo hoje, eu peguei umas palavras dele e eu vou ir falando e explicando cada ponto. Eu acho que 1,5 folhas. Padre Léo dizia: nisto se revela como a gente sabe se é de Deus ou se é do encardido. Não é de Deus quem não ama seu irmão. Então não é de Deus aquele que não perdoa. Ah, mas padre, mas William foi ele que começou, foi ele que me desrespeitou, ele que tem que me perdoar. Aí vai do orgulho nosso. Não é de Deus aquele que não perdoa. Não é de Deus aquele que não cumpre os ensinamentos que ele disse hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar não é gostar. Eu amo da pessoa, pois ela me trata bem. Amar não é você gostar da pessoa. Ah, mas você ama a pessoa? Amo. Por que você ama a pessoa? Ah, porque ela me trata bem, porque ela gosta de mim, porque não sei o que. Isso não é amar, isso é gostar da pessoa. Isso é você gostar da pessoa por causa de certas qualidades. Você está usando dos dons que a pessoa te oferece, usando dos bens que a pessoa te oferece, e através disso você coloca no seu psicológico que você ama a pessoa. Isso não é amar, isso é gostar da pessoa por ela satisfazer os seus desejos. E a família, vocês não vão entender o que eu vou falar agora, mas eu vou explicar depois. A família é a maior fonte de tristeza para o ser humano. Detalhe, a família estragada, ou seja, aquela que não ama. A família que não cumpre os preceitos da igreja, que não ama, que não perdoa, que não se conversa. Esta família é a maior fonte de tristeza para o ser humano. Porque pensa assim, você trabalha o dia inteiro, suado, chega em casa. Quem que tá lá na sua casa? Provavelmente, né? Muitos não têm mais esse aconchego, mas tem alguma pessoa para acolher.
Quem que tá lá na sua casa quando você chega em casa? Ah, mas quando eu chego em casa não tem ninguém. Mas vai ter alguém. Você não fica sozinho. Poucos são os que ficam sozinhos o dia inteiro em casa. A família sempre acolhe quando a gente chega em casa. A minha família, por exemplo, toda vez que eu chego, é 10 e pouco da noite, quando eu chego em casa da escola, eu chego cansado e minha família tá lá. Todo mundo acordado. Pois é. Me esperando. Quem ou quais coisas mais machucaram você hoje? Então pensa assim. Se você gosta da sua família, se você cumpre os preceitos da igreja, se só é de Deus quem ama o próximo, quem ou quais coisas mais machucaram a gente hoje? Porque isso faz a gente ficar nervoso. Eu tenho certeza que muitos já se frustraram porque não aconteceu do jeito que a gente queria, né? As coisas não são sempre do jeito que a gente quer. Muitas vezes dá errado. E neste ponto, Padre Léo colocou essa pergunta. E eu faço ela de novo. Quem ou quais coisas mais machucaram você hoje? O machucar de ferir o coração. Ferir a alma. E nesse ponto a gente precisa recorrer a Deus. Amar a Deus é isso. Quando a gente ama a Deus, a gente reconhece que a gente só tem Ele para nossa vida. Que a gente não é nada sem Ele. E amar a Deus sobre todas as coisas é exatamente isso. Só ama aquele que perdoa. Aquele que não perdoa, este não é de Deus. Por este ponto que eu falo amar o próximo. Amar ao próximo é você perdoar a pessoa, é você se entender com a pessoa. Nós não temos que nos perguntar, porque eu sei que muitas das vezes a gente se pergunta isso no nosso consciente. A gente não tem que se perguntar quem eu sou. Porque quem eu sou, nós começa a pegar o desejo do encardido. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não fui feito pra nada. E aí a gente começa... Quantas pessoas que eu vejo nesse mundo que tiram a própria vida? E vocês acham que é brincadeira? Até padres tiram a própria vida por não se acharem nada. Por se acharem somente um grãozinho de mostarda no meio do oceano. Por se acharem uma peça irrelevante para o reino de Deus. Quantas pessoas pensam dessa forma? E aí quando a gente se pergunta desse jeito, a gente não tem que se perguntar assim, mas a gente tem que fazer a pergunta para a terceira pessoa. De quem nós somos? De quem nós somos? Nós somos de Deus. Nós temos que seguir aonde? Deus. Nós temos que fazer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar de se perdoar, amar de seguir a Ele, amar de ir na missa. Amar de acordar 4 horas da manhã toda sexta-feira para ir na missa penitencial, que é 5:30 da manhã. A gente tem todos os defeitos para poder falar que não vai na missa, mas para poder ir no churrasco nós vai. Isso é amar a Deus? Claro que não, gente. E amar ao Deus também é amar ao próximo. Lembra que Jesus falou em um evangelho, porque eu tive fome, tive sede e me deram de comer. Eu estava faminto e vocês me saciaram. Eu tive frio e me cobristes.
E lembra o que ele falou depois? A quaisquer um desses que fizerdes, em verdade eu vos digo, em meu nome fareis. A qualquer um que a gente agasalhar o amor de Deus, que a gente agasalhar a vontade divina do Pai e que a gente der de comer do pão da vida, da caridade, da esmola, que a gente der da oração, é a Deus que a gente está dando, é a Jesus que a gente está dando. Seguindo a nossa ideia, o amor vem de Deus. Amar, então, se o amor é de Deus, amar é dar a Deus para o outro. Como é que eu quero dar a Deus para o outro se eu chego para uma pessoa, a pessoa chega e fala, bom dia, meu amigo, bom dia, o cara, aí começa a pessoa brava e desconta toda a raiva daquela semana passada, porque o patrão veio para ele e falou que o salário dele ia ser abaixado e que ele ia ter que trabalhar nas férias, só porque ele faltou um dia antes. E aí a pessoa desconta toda aquela raiva carregada aqui no coração, que ela não pode falar. E muitas das vezes esse é um erro muito crucial. A gente procura guardar aquela mágoa dentro do nosso coração. Falar, mas falar pra quê? Né? Desabafar pra quê? Não precisa, eu vou dar sendo doido. Muitas das vezes, desabafar é o melhor dos ressentimentos para você não contar a sua raiva na cara de outra pessoa. Chega pra uma pessoa e fala assim, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Aí você desconta toda a sua raiva pra ela. Aí depois você fala, desculpa, eu falei isso pra poder me desabafar mesmo, porque eu tava puto. Aí pronto, já era. Aí a pessoa vai te chamar de novo, vai, mas pelo menos você falou. Nem sempre guardar a mágoa é o pior é a maior das soluções. Eu conheço muitas pessoas que falam, médicos que falam, que guardar raiva gera AVC. Sem zoeira. Eu não tô fazendo. É pesquisas estatísticas. Muitos médicos já me falaram que guardar a mágoa no nosso coração, aquilo vai se remoendo e o nosso cérebro vai trabalhando dobrado até o ponto que a gente chega a ter um problema no cérebro. O cérebro para do nada. Aí você vai lá e fica o resto da vida com os dedos tortos. Porque você não soube desabafar a sua raiva. Viva tranquilo. Para você saber dar o amor de Deus para o outro. Toda vez que eu fico triste com o outro, é porque o outro não correspondeu às minhas expectativas sobre ele. A gente tem um costume muito sério de falar, de ser amigo do outro, só porque a gente espera que o outro vai nos retribuir. A gente tem esse costume. E quando a gente pensa dessa forma, a gente não está sendo amigo da pessoa. Ah, eu gosto da pessoa porque ela é minha amiga. Não. A gente está sendo interesseiro. E a pessoa que é interesseira, pode ter certeza, a amizade acaba logo. Não dá 2, 3 meses, a amizade acaba. Ficai atentos, porque o encardido está a todo momento preparado para tentar. A todo momento, quando a gente se desvia de Deus, o encardido vem para tentar a nossa vida. Porque a missão dele é essa. É tirar a gente do caminho de Deus. Eu já falei uma vez. A missão do encardido não é levar a gente pro inferno. Ele tá nem aí pra nós. Ele quer que a gente saia do caminho de Deus. Ele quer tomar uma pessoa pra ele. E o pior é que ele tá conseguindo. Quantas famílias eu vejo que a pessoa fala: ah, eu não tenho mãe. Eu não tenho pai, meu pai me largou. Né? E tem gente que até brinca com isso. Meu pai foi lá na esquina comprar cigarro e nunca mais voltou. Tem gente que até brinca com isso.
O que de engraçado tem disso? Quando a pessoa, isso serve para todo mundo, aqueles que não têm pai, aqueles que não têm mãe. Quando a pessoa virar para você e perguntar onde é que tá seu pai, ao invés de você falar uma palavra besteireta como essa, você vira pro céu e fala: o meu pai tá lá no céu. O meu pai é o Altíssimo. Ou minha mãe é a Virgem Maria, que na cruz de Cristo soube entender que todos aqueles eram seus filhos. Porque aquilo, né, esse pensamento que a gente tem, que o nosso pai foi embora comprar as carnes na esquina, também é coisa do encardido. É o encardido tentando desviar a família. Ah, eu não tenho família. Claro que você tem família. Eu sou uma pessoa pobre que vive debaixo de uma ponte, mas tem família. Aquele mendigo que tá lá na frente da igreja, lá no centro de Campinas, que agora não me veio o nome, da catedral, aqueles mendigos que dormem lá na frente da catedral à noite, eles têm família. O encardido atenta. É como se o encardido colocasse uma barreira na família. Portanto, ficai atentos, porque o encardido está a todo momento preparado para tentar. E principalmente na família. Padre Léo terminou essa pregação que eu li agora falando de uma coisa que faz muito sentido. Tudo dói, né? Você se machucar dói. A dor espiritual também. Mas nenhuma dor dói mais do que perder um amigo. Um amigo de verdade. Aquele que você gostava mesmo. Nenhuma dor dói mais. Nenhuma dor magoa mais do que perder um amigo. Então, eu acho que o que Jesus quer nos passar hoje é: ficai atentos. Sejai amigos de Deus e ame a Deus sobre todas as coisas. Cuide do seu próximo. Se Jesus teve a coragem de amar a todos, dando a sua vida na cruz, era pra gente estar lá, ele foi lá. Se Jesus teve a coragem de fazer isso, por que a gente não pode amar o próximo? Peçamos essa graça a Deus para nossa vida. Que Ele nos ajude. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.